Olha, eu já peço desculpas pra vocês de antemão, porém esse vídeo eu vou ter que começar de uma forma um tanto quanto ignorante. Eu não quero apagar o seu lado lúdico, até porque eu sei que isso é o mais bonito e é o que mais encanta as pessoas, no final das contas, sobre futebol. Mas assim, o Real Madrid, ele não tem um pacto com a Liga dos Campeões. O Real Madrid, ele tem competência. Por isso ele é o que é. A camisa, o peso, o número de títulos ao longo da história, ele é um alicerce, na verdade. Ele é a cereja do bolo. Porque o que fala mais alto no fim das contas é a competência. Seja para você ter um elenco de jogadores que em determinado momento da temporada cada um puxa a responsabilidade para si, como o Bellingham no primeiro semestre sendo destaque e o Vinícius Júnior no segundo, você tendo um Kroos que fez uma temporada brilhante e, na minha opinião, a gente já vai falar isso mais pra frente, a melhor temporada da carreira do Kroos, na minha visão, na minha humilde visão, por você ter, ao momento que sai o seu goleiro titular, que é o Courtois, que é uma garantia, porque é um dos melhores, se não o melhor goleiro do mundo. Você tem um reserva jovem, mas que estava pronto para assumir a bucha, como é o Lunin. Por você, em determinado momento da temporada, num jogo que me marcou muito, cara, que foi contra o Atlético de Madrid, no segundo turno da La Liga, e você empata em 1-1 em casa, mas a sua dupla de zaga era formada por Tchouaméni e Carvajal, um lateral direito e um volante, porque você não tinha zagueiros disponíveis para jogo. O Alaba se lesiona ali mais ou menos no começo da temporada, o Militão desde o começo da temporada, e o Rudiger também, quando entrou, acabou tendo lesão, assim como o próprio Nath Fernandes. Seja por você ter garotos que são jovens, mas que já têm capacidade de assumir um protagonismo muito grande. Eles são jovens e a gente olha para eles pro futuro, só que eles já são realidade, como é um Vini, como é um Rodrigo, como é um Bellingham, como é um Brahim Dias, porque não, em determinado momento entrou e saiu do time e foi muito importante, como o Camavinga, que fez uma temporada muito boa, como um Tchouaméni. Então assim, o Real Madrid, seja, aliás, eu já ia esquecendo da cereja do bolo, seja você ter Carleto Ancelotti no banco de treinador, cara. Assim, é um privilégio você ter o Ancelotti, que pra muita gente já é inclusive o maior treinador da história desse clube, e que agora chega ao seu 7º título de Liga dos Campeões, 5 como treinador e 2 como jogador. Seja de um técnico que é rotulado como um grande gestor de vestiário, como um cara que deixa confortável os jogadores, mas que na verdade ele é muito mais que isso. Aliás, é um parâmetro um tanto quanto que a gente está subestimando o profissional, porque a impressão que a gente tem é que o Guardiola é um grande estrategista e que o Ancelotti, ele é um grande gestor de vestiário, quando na verdade os dois são excelentes em ambos os quesitos. Quando você tem um treinador que consegue arrumar alternativas e consegue se virar com o tanto de lesões que o Real Madrid teve na temporada, e ainda assim entregando 3 títulos e apenas 2 derrotas na temporada, cujo uma delas foi apenas de 90 minutos, a outra foi numa prorrogação, aí não tem gestão de vestiário que faça os jogadores confortável. Aí sim você tem um treinador que é gigantesco, você tem um treinador que sabe do vestiário, que sabe o que passa na cabeça de um jogador, mas que é muito bom taticamente. Que é um estrategista também, que consegue, mesmo com o que tem, achar alternativas. Perdeu o goleiro no começo da temporada, perdeu logo no começo a dupla de zaga, a gente pode considerar, porque o Alaba também não demora muito, ele se lesiona, não como o Militão, que foi logo no começo. Não teve a reposição à altura do camisa 9, e que conseguiu achar alternativas, e entrega 3 títulos, La Liga, Liga dos Campeões e Supercopa da Espanha, e apenas 2 derrotas na temporada. Então assim, a gente olha pro Real Madrid vencendo uma tríplice coroa, se a gente podemos dizer, com La Liga, Supercopa da Espanha e também a Champions League, a gente acha que foi uma temporada normal de Real Madrid. Mas na verdade, cara, o tanto de lesões e o tanto de alternativas que o time teve que ter nessa temporada. Então você tem num primeiro momento o Bellingham assumindo um grande protagonismo do meio pra frente, sendo muito importante, principalmente nos números. Ele tem uma leve queda ali por novembro, dezembro, janeiro, e você tem o Rodrigo chamando mais a responsabilidade. E quando volta de lesão, o Vinícius Júnior assume de fato do meio pra frente, com algumas oscilações, obviamente, mas assume do meio pra frente. E além disso, né, cara, já vamos começar por ele, né? Esse vídeo eu pretendo não fazer ele muito longo, mas, cara, essa pra mim é a melhor temporada do Toni Kroos, tá? Essa pra mim é disparada a melhor temporada do Toni Kroos. Assim, nas outras temporadas, ele era muito importante, ele era um jogador absurdo, mas a gente precisa entender que ele dividia um protagonismo, principalmente na criação de jogadas, com o Modric ao seu lado. O Casemiro também, que era muito mais uma questão de segurança, mas que nunca foi esse volante brucutu, como as pessoas pensam, por mais que seja um cara posicional. É um cara que tem bola no corpo também, e principalmente naquele Real Madrid do Zidane, que em determinado momento o Isco entrava e saía do time, e que era muito importante também na consolidação de uma jogada, porque o Isco tinha, e ainda tem, né, porque fez uma baita campanha com o Betis, muita qualidade.
Esse é o Real Madrid que, na minha opinião, a gente pode falar que é o Real Madrid do Kroos. Eu digo isso na questão da criação das jogadas, na iniciativa, de ditar o ritmo do time. Esse é o Real Madrid do Kroos. E ele fez uma temporada espetacular, levou o time a campeão espanhol e campeão da Liga dos Campeões. Não estou dizendo que ele era ruim ou que ele era abaixo dos demais nas últimas temporadas, mas é um fato que ele tinha do lado dele um sujeito que é tão bom com a bola no pé e que também tinha muito mais dinâmica para se movimentar pelo campo. Dessa vez não. Dessa vez ele era o primeiro marcador, na verdade o primeiro armador, ele era o regista, era o primeiro dos meio-campistas, mas como eu sempre falo, o regista, que a gente chama na Itália, não por ser exatamente o primeiro homem do meio-campo por marcar, mas por ser o primeiro armador. E o Kroos pra mim fez a melhor temporada da carreira dele, tá? Eu não sei em questão de estatística se de fato foi a melhor, mas na questão do jogo, jogando futebol, foi a melhor temporada e além disso, na minha opinião, foi o jogador mais regular do Real Madrid na temporada. Foi o mais regular. O Vini teve dificuldade no começo da temporada, ele não vinha bem e tem a lesão, que deixa ele fora de combate por um tempo. Naquele momento o Bellingham assumiu um protagonismo, depois o Rodrigo ali por dezembro, janeiro começa a chamar mais pra si os jogos, e depois o Vinícius Júnior começa a assumir ali por fevereiro, mais ou menos, no mata-mata da Champions, ele já começa a aparecer mais do que os demais, do que os seus companheiros, o Rodrigo e o Bellingham, enquanto pra mim o Kroos ele foi de ponta a ponta. Ele não teve um momento de oscilação, o Kroos foi de ponta a ponta na temporada. Se o prêmio de melhor do mundo fosse hoje, eu daria esse prêmio pro Vini? Eu acho que ele tá na briga. Eu acho que no top 3, pelo menos, ele tá, evidentemente. Eu não sei se ele é, pra mim, o grande favorito. Eu acho que, como eu sempre falo, prêmios individuais, como é algo tão relativo, não existe um critério claro, cada um olha pela sua ótica. Muita gente, como é que gosta de escolher o melhor do mundo? Quem que foi o campeão da Champions e quem que é o principal jogador desse time. Eu não vejo assim. Eu gosto de analisar o impacto daquele cara no time e a regularidade. Especialmente a regularidade. Pra mim hoje, se eu tivesse que entregar hoje o prêmio da bola de ouro, bola de prata e bola de bronze, o primeiro, o segundo e o terceiro colocado de melhores do mundo, seria Kroos em primeiro, Harry Kane em segundo e o Vini em terceiro. O Vini, ele fez uma temporada espetacular, eu acho que é a temporada mais impactante dele, eu acho que é a temporada em que as pessoas mais têm noção do jogador que ele está se transformando, porque eu não acredito que ele ainda chegou no seu pico, eu acho que é disso que estamos vendo pra mais. Eu acho que é disso pra mais. E ele assume um protagonismo do Real Madrid, cara. Ele agora, efetivamente, é o protagonista do Real Madrid, especialmente com a saída do Benzema. Eu digo do protagonismo na questão de definir as jogadas, na questão dos números. Porque, pra mim, o cara que mais faz gols não é exatamente o melhor jogador do time. Porque senão a gente iria entender que o Haaland é o melhor jogador do City. E eu não concordo. Mas a questão do prêmio individual, pra qualquer um, na verdade, que tá dentro do futebol, eu acredito, né? Apesar dos jogadores, né? Os jogadores acho que não. Ele é uma cereja do bolo, né? Eu gosto muito mais de analisar time, eu gosto muito mais de analisar constância. E assim, cara, eu não sei se o Real Madrid foi o melhor time da temporada, mas ele foi o mais impressionante. Disparado. Porque o Real Madrid consegue entregar uma temporada de 3 títulos e apenas 2 derrotas com todos esses problemas já citados. Com lesões, chegou um momento que o time não tinha zagueiro pra escalar. E o Ancelotti consegue tomar as devidas decisões e entregar esse time com 3 títulos e apenas 2 derrotas na temporada. E repito, em 90 minutos foi apenas uma. O curioso é que as 2 derrotas foram para o Atlético de Madrid, né? Uma pela La Liga, né, no primeiro turno, em que o Atlético ganha de 3-1 em casa, e também o segundo na Copa do Rei, em que o Atlético elimina o Real Madrid na prorrogação. Acho que o jogo também era na casa do Atlético de Madrid por 4-2. O Griezmann faz um gol muito bonito, diga-se de passagem. O Vini merece ser o melhor do mundo? Se ele for eleito, eu não vou achar nenhum absurdo. E vou até ficar feliz, porque é um brasileiro. Mas eu preciso seguir o meu critério. Eu gosto de analisar a regularidade, constância. E talvez essa foi a temporada mais bonita do Vinícius Júnior. Mais impactante. Mas ela não foi nem a mais regular. Eu acho que a última temporada ele já havia sido o cara do time. Em determinado momento o Benzema oscila demais na temporada. E o Vini toma o protagonismo pra si. Eu acho que na última temporada sim ele foi de ponta a ponta. Hoje, se eu tivesse que entregar o prêmio, é Kroos em primeiro, Kane em segundo e o Vini em terceiro. E eu não estou nem fazendo isso aqui por uma questão de hype, porque pra mim, eu ainda não fiz um vídeo no canal, mas eu vou fazer um vídeo mostrando como pra mim o The Best da FIFA, que o Messi ganhou, e que é um absurdo porque não contava o período de Copa do Mundo, ele é completamente errado. Ah, o Messi ganhou merecido? Não é merecido, mas não foi só esse o problema. O top 3 já foi errado, o top 10 já tem muitos questionamentos. Na última temporada, por exemplo, eu já vou dar um spoiler, né, desse vídeo que vai vir, o cara que melhor jogou futebol na última temporada pra mim, 22-23,
foi o Rodri, do Manchester City. O City ganha a tríplice coroa. E ele não ficou nem no top 3. Então pra mim não é um absurdo o Kroos ganhar agora. E outro ponto que a gente precisa entender. A Eurocopa vai pesar demais. A Copa América ela pode pesar, mas eu acho que menos. Principalmente quando o Brasil ganha. Eu acho que não é nem uma questão de preconceito. É porque na cabeça do pessoal da Europa, o Brasil ganhar uma Copa América é algo automático. Agora, quando o Messi ganhou a primeira com a Argentina, foi algo impactante. Porque a Argentina não ganhava há anos. Não sei se já fazia década que a Argentina não ganhava, acho que sim. E foi o primeiro título do Messi com a seleção. Então dá pra você entender. Se o Vini faz uma grande Copa América, o Brasil é campeão, ele é artilheiro do torneio, o melhor jogador, eu acho que daí já consolida. Mas no fim das contas não vai fazer diferença. O que mais vai fazer diferença é a Euro. E assim, pensar numa Inglaterra sendo campeã, com o Harry Kane de artilheiro, fica difícil. Com o Bellingham sendo extremamente decisivo, ele que já foi eleito o melhor jogador da La Liga, fica difícil. Eu acho que o Vini tá na briga. Eu acho que ele é um dos favoritos. Eu acho que ele já passou à frente de muita gente, como o Mbappé, como o De Bruyne mesmo, o próprio Haaland, Foden, ele passou na frente de muita gente. Mas eu ainda não consigo colocar ele como unanimidade, como muita gente. Eu entendo o pessoal desesperado por dar o prêmio pra ele por ser um brasileiro, eu entendo. E eu também gostaria muito que ele ganhasse. Gostaria muito. Mas eu preciso seguir meu critério. Ele não ficou nem na seleção, né? De fato, da La Liga, segundo o jornal Marca. A gente pode entender se foi ou não justo. Eu acho que eles analisaram muito mais a questão que eu falo da regularidade. O Vini não foi regular na temporada. Ele foi decisivo. Muito decisivo. Mas na minha forma de ver futebol e de analisar os prêmios individuais, eu gosto muito mais de olhar a constância do que um torneio. E principalmente 5 ou 6 jogos. Eu prefiro analisar dessa forma. Então, se o Vini ganhar o prêmio de melhor do mundo, eu acho que tá justo. Mas eu não o concederia ainda esse prêmio que, pelo que estamos vendo, uma hora ou outra, se não for nessa temporada, uma hora ou outra ele vai ganhar esse prêmio. Vai ser inevitável. Então assim, que temporada do Real Madrid, cara. Que temporada espetacular. E é isso que eu fico impactado. Esse time, ele parece estar pronto. Ele parece não sofrer com as adversidades que ele enfrenta, como lesão de jogadores e perdas, porque tem um técnico que consegue se reinventar a ponto de botar lateral e volante na zaga e ganhar partidas, dar certo. E você tem ainda Vini com 23 anos, se não me engano, 23 ou 24 anos. Rodrigo por essa idade. Bellingham com 20, 21. Tchouaméni com 22, 23. Camavinga com uns 22, 21 anos. Você tem o Endrick chegando com 18. Você tem o Mbappé chegando pra essa próxima temporada. A impressão que dá é que é daqui onde o Real Madrid está pra mais. É daqui pra pior, digamos assim. É daqui pra voos mais altos ainda. E pra mim, a gente pode ter ressalvas com ele, não tem problema nenhum, ninguém precisa adorar o cara. Mas assim, méritos do Florentino, tá? Quando ele fala após o jogo, o Real Madrid vence por 2-0 uma final de Liga dos Campeões e se consagra pela 15ª vez campeão de Liga dos Campeões, e ele dá uma entrevista falando de que é daqui para o 16º título, você entende a mentalidade do Real Madrid. O Florentino Pérez, ele pode ter a gente pode ter as controvérsias com ele, não tem problema nenhum. Mas ele é um presidente excelente. E por ele ser excelente, ele exige pro Real Madrid, que é um clube excelente, a excelência. E esse clube, esses jogadores, essa staff, esse treinador são excelentes. Quem está chegando no Real Madrid é excelente. Porque a excelência é o que o Fernando Diniz falou. Pós-título da Recopa Sul-Americana. Quem chegou no nível, por exemplo, Thiago Santos do Fluminense, que é muito questionado, Diogo Barbosa. Quem chegou nesse nível de Série A do brasileiro, ele pertence a esse nível, porque senão ele nem teria chegado. A excelência, ela exige profissionais excelentes. A impressão que dá é que o Real Madrid está partindo do que está agora para melhor. O futuro pro torcedor madridista é muito positivo. E nessas horas deve ser muito bom torcer pro Real Madrid. Deixem nos comentários a opinião de vocês. Curta, comente, compartilhe o vídeo. Essas 3 coisas são primordiais para nos ajudar. E, obviamente, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber os próximos conteúdos, estar a par dos próximos vídeos, certo? Muito obrigado por ter assistido e vambora.